Curiosidades. Os apóstolos de Cristo. Características e personalidades. André. André foi um dos 2 discípulos, que após ouvir de seu mestre João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus, deixou a João e passou a seguir a Cristo. Após saber o local onde Jesus se hospedava, ele foi logo à procura de seu irmão Simão Pedro para testemunhar. Achamos o Messias. André nasceu em Betsaida, ao norte da Galileia. Os evangelhos o descrevem como um homem fisicamente forte, devoto e fiel. Junto com Pedro, seu irmão, possuía uma casa. André é tradução do grego Andreias, que significa varonil. Segundo a tradição, André viveu seus últimos momentos na Sítia, ao norte do Mar Negro. Porém, um livreto intitulado Atos de André relata que ele pregou na Macedônia e foi martirizado em Patras. A tradição também diz que ele morreu crucificado em cruz, no formato de X, por volta do dia 30 de novembro. Bartolomeu. Há pouquíssimas informações sobre Bartolomeu, também chamado de Natanael. Só é mencionado na relação dos apóstolos. Os estudiosos acreditam que Bartolomeu era sobrenome de Natanael. O seu nome significa filho de Talmai, pois o prefixo bar vem do aramaico filho. São Jerônimo declara que Bartolomeu era o único apóstolo de origem nobre. Supondo realmente que Bartolomeu era o mesmo Natanael, o Evangelho de João informa que ele fora chamado por Jesus de israelita em quem não há dolo. Segundo a tradição, Bartolomeu foi missionário na Índia e sofreu martírio por decapitação, por um rei chamado Astríages. Outra tradição diz que Bartolomeu foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, filho de Alfeu. As referências feitas a Tiago, filho de Alfeu, pelos evangelhos são passageiras. Muitos estudiosos dizem que Tiago era irmão de Mateus devido ao fato do pai de Mateus também se chamar Alfeu. Esse Tiago muitas vezes é identificado por Tiago, o menor. Alguns estudiosos teorizam que Tiago era primo de Jesus, por isso deveria possuir traços físicos de estreita semelhança com o Filho de Deus. Isto explicaria do porquê Judas precisou identificar Jesus, na noite da traição. Lendas dizem que Tiago pregou na Pérsia e lá foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu. Após ter chamado a Simão Pedro e André, na mesma praia, mais adiante Jesus chamou também a Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam no barco de seu pai consertando as redes. Tiago nunca é mencionado pelos evangelhos estando sozinho, mas sempre com seu irmão João. Ambos começaram a seguir a Jesus no mesmo dia. Tiago foi o primeiro dos 11 apóstolos a sofrer martírio. O rei Herodes Agripa I ordenou sua execução a fio de espada. Diz a tradição que isto ocorreu no ano 44 depois de Cristo, sendo ainda ele bem jovem. João. João foi irmão de Tiago, cujo pai se chamava Zebedeu, e trabalhavam com os empregados de seu pai. Especula-se que sua mãe se chamava Salomé, e estava presente na crucificação de Jesus. João parece ter sido um jovem impulsivo, pois recebeu, junto com seu irmão, o apelido de Filhos do Trovão. Como os evangelhos citam a João sempre depois do nome de seu irmão Tiago, infere-se que ele era relegado a um lugar secundário no grupo dos apóstolos. Por ocasião da crucificação de Jesus, João foi o único apóstolo que compareceu ao pé da cruz, e Jesus deu a ele a responsabilidade de cuidar de sua mãe, Maria. Ele escreveu o evangelho que leva seu nome, 3 epístolas e o Apocalipse. Depois foi pastor da igreja em Éfeso. Por fim foi exilado na ilha de Patmos, e após ser libertado, viveu até idade avançada, e foi sepultado em Éfeso. Judas Tadeu. Apesar de haver muitos homens com o nome de Judas, parece ser este, aquele a quem João chamava de Judas, não o Iscariotes. Mateus e Marcos se referem a ele como Tadeu. Lucas, porém, se refere a ele como Judas, filho de Tiago.
William Stuart McBurney diz que o nome Tadeu era o diminutivo de Teudas, que significa peito, portanto, alguém do peito ou amado. O historiador Eusébio diz que certa vez Jesus enviou esse apóstolo ao rei Agbar da Mesopotâmia, a fim de orar pela sua cura e, segundo essa história, Judas foi ao rei após a ascensão de Jesus, permanecendo por lá para pregar em toda aquela região. Segundo outra tradição, Tadeu foi assassinado por mágicos de Sunir, na Pérsia, assim ó fazendo a pauladas e pedradas. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes sempre é citado por último na lista de apóstolos de Cristo. Isto aponta para sua má fama de traidor do Filho de Deus. Seu sobrenome Iscariote significa literalmente homem de Quiriote, uma cidade próxima de Hebrom, fazendo dele o único discípulo de Jesus proveniente da Judéia, cidade cujos habitantes desprezavam os naturais da Galileia. Esse detalhe pode ter causado antipatia em relação aos outros discípulos. Judas atuava como tesoureiro entre os discípulos, pelo menos uma vez, demonstrou ser ganancioso em relação aos recursos por ele administrado, como se vê no caso da mulher com o vaso de alabastro. Na última ceia de Jesus com os seus discípulos, o Senhor revelou que Judas o trairia, embora os demais discípulos não tenham compreendido naquele momento. Lucas e João dizem que foi Satanás que envenenou o seu coração. Embora Mateus relate o remorso de Judas, fazendo devolver o dinheiro recebido pela traição, João relata as palavras do próprio Jesus, em sua oração intercessória, onde descreve Judas como aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mateus. Mateus era publicano, ou coletor de impostos. Trabalhava para Roma, cobrando impostos de sua própria gente, por isso não era bem quisto pelos judeus. Isso se devia ao fato dos publicanos cobrarem além do devido, auferindo lucro indevido, já que a lei mosaica proibia essa prática. Por isso essa classe de judeus não podia, por exemplo, dar o dízimo de seu dinheiro no templo, ou prestar depoimento no tribunal judaico. O chamado de Mateus se deu em um momento em que ele estava sentado na coletoria. Jesus simplesmente disse a ele: "Segue-me." Ele deixou seu trabalho e seguiu o mestre. Mateus era homem abastado, e até deu um banquete em sua própria casa. Devido à natureza de sua profissão, fica claro que ele sabia ler e escrever, o que proporcionou a autoria do evangelho que leva o seu nome. Alguns estudiosos defendem que o nome de Mateus, antes de seguir a Jesus, era Levi. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Outros defendem que ele era da tribo de Levi. Em O Livro dos Mártires, John Fox declara que Mateus, em seus últimos dias, pregou o evangelho na parte na Etiópia, e que foi martirizado em Nadabá em 60 depois de Cristo. Filipe. Não se deve confundir este Filipe com o evangelista narrado em Atos 21. Jesus chamou Filipe para o discipulado individualmente, enquanto a maioria foi chamada em pares. Foi Filipe que apresentou Jesus a Natanael, ou Bartolomeu. Em outra ocasião, um grupo de gregos pediram a ele que lhes apresentasse Jesus, o que o fez com o auxílio de André. Por ocasião da última ceia, foi Filipe que pediu a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta." Segundo algumas tradições, Filipe pregou na França. Outras dizem que ele pregou no sul da Rússia, mas segundo o bispo Polícrates de Antioquia, Filipe, um dos 11, dorme em Herápolis. Simão Pedro. Simão Pedro tem a fama de ter possuído um temperamento bastante volátil, imprevisível e intempestivo. Quando Jesus encontrou este homem pela primeira vez, ele o chamou de Cefas. Pedro era pescador junto com o seu irmão André. Pedro não esteve perto de Jesus por ocasião da sua prisão, condenação e morte, mas acompanhou de longe.
foi Simão Pedro que negou a Jesus por 3 vezes. Apesar disso, foi chamado para liderar a igreja e considerado o mais importante dos 11. Foi a Pedro que Jesus prometeu as chaves do reino, interpretado de maneiras diferentes pelas igrejas católica e protestante. Foi Pedro que pregou o famoso sermão no dia de Pentecostes, após o derramar do Espírito. Junto com João, ele foi o primeiro discípulo a realizar um milagre ao paralítico, na entrada da Porta Formosa em Jerusalém. O catolicismo atribui a Pedro o título de primeiro Papa, alegando ter sido ele, bispo em Roma quando morreu. Embora tenha sido ele quem pregou primeiramente aos gentios, foi considerado o apóstolo dos judeus. O famoso historiador do primeiro século Eusébio diz que Pedro morreu crucificado em Roma, provavelmente durante o reinado de Nero. Segundo a tradição, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer da mesma forma que o Senhor. Simão Zelote. Também chamado por Mateus de Simão, o cananeu, o nome Zelote significa zeloso. Parece, a muitos estudiosos, que este apóstolo havia sido integrante do Partido dos Zelotes, uma seita judaica da época. Eram nacionalistas e pregavam contra Roma. Embora não haja registro do chamado de Simão, a tradição diz que Jesus o chamou junto com Pedro e André, Tiago e João, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Seu ministério, após a ascensão de Cristo ao céu, é bastante conflitante em seus relatos. A Igreja Copta do Egito, em Alexandria, diz que ele pregou no Egito, na África, Grã-Bretanha e Pérsia. Nicéforo de Constantinopla diz que Simão nasceu em Caná da Galileia, viajou pelo Egito, África e depois Mauritânia e Líbia, ensinando a mesma doutrina, nas ilhas chamadas Britânias. Tomé. João, no seu Evangelho, diz que Tomé também era chamado de Dídimo. Dídimo era a palavra grega para gêmeo, mas a Vulgata Latina emprega Dídimo como nome próprio. Há um texto que pode indicar ser Tomé, um tanto quanto ousado e corajoso. Após Jesus dizer aos discípulos que desejava voltar à Judéia, eles o advertiram que as pessoas daquela região lhes eram hostis. Porém Tomé disse: "Vamos também nós para morrermos com ele." Porém, aqueles que preferem se lembrar de Tomé por sua fraqueza e dúvida. No cenáculo, Jesus disse aos discípulos que eles sabiam o caminho para onde iria, mas Tomé responde: "Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho?" Depois de Jesus ressurreto, Tomé não creu no testemunho de seus irmãos, mas disse: "Se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser meu dedo, e não puser as mãos no seu lado, de modo algum crerei." Poucos dias depois, Jesus lhe apareceu e aos demais discípulos. Então, depois de tocar-lhe, disse: "Senhor meu e Deus meu." Os pais da igreja primitiva, porém, respeitaram a sua dúvida dizendo: "Ele duvidou para que não tivéssemos dúvida." Diz a tradição que Tomé tornou-se missionário na Índia, e que foi martirizado e sepultado naquele país, num lugar chamado Milapore. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.